muitos aqui no mundo ocidental têm um problema a lidar com esse fato, que o século XXI vai ser um século da China. Gente, sejam resignados, vai ser. A minha neta está aprendendo mandarim. Ponham seus netos a aprender mandarim. 2050, 2060, 2070, inglês vai ser como o francês de hoje. Parlez-vous français? Eu sou Fernando Pierre e com esse sobrenome tão particular eu só sou chamado de Pierre desde a escola. Todo mundo me chama de Pierre, apesar de ser um Pierre italiano, não é um Pierre francês, é um Pierre italiano. E eu me formei em engenharia mecânica pela Escola de Engenharia Mauá, aqui de São Paulo. E eu diria que o meu primeiro emprego foi no aço, foi no mercado interno do aço. Porque naquela época as usinas usavam algo como 30% a 40% da rede de distribuição para revenda do aço dentro do mercado. Então, as distribuidoras de aço naquela época, 1972, eram muito fortes. E o escritório paulista da Usiminas tinha 5 engenheiros da Mauá. Obviamente que na primeira oportunidade de emprego, alguém disse, tem um engenheiro da Mauá recém-formado, e eu fui para a J Torquato. A J Torquato era o maior distribuidor de ferro e aço do Brasil naquela época, muito concentrado em chapas grossas e em perfis. Aquela era uma época onde havia importação. E eu fui, vamos dizer, contratado porque a Usiminas, em 1972, ela implantou no Brasil a distribuição de um tipo de chapa grossa, de um tipo de qualidade de aço chamado SAC 50, que era uma tecnologia do Japão, da Nippon Steel. E a Nippon Steel, inclusive, na época, entrou de sócia na Usiminas. E a Usiminas achou que para vender aquele aço precisava de engenheiro, não era vendedor de aço, tinha que ser engenheiro, porque tinha que desenvolver a utilização, que era um aço especial. Então eu fui contratado em 1972 pela J Torquato para fazer a introdução do SAC 50 no mercado. Na J Torquato, depois na Indupal e depois na Trivelato, ou seja, mercado interno, eu trabalhei até 1976, com perfis especiais, etc, tal. Aí eu fui convidado para ir para uma trading internacional, porque o Brasil passou de importador de aço para exportador de aço. Aí eu fui contratado por uma trading internacional alemã chamada Coutinho Caro. Apesar de Coutinho, era uma empresa alemã de Hamburgo, que era uma das maiores tradings de aço do mundo todo. E naquela época a gente começou a exportação brasileira de aço, basicamente de vergalhão. A Coutinho Caro tinha o controle do mercado de aço de alguns países da África e também na época do Oriente Médio, Arábia Saudita, etc. Então nós começamos aqui a exportação de aço brasileiro
basicamente vergalhões para a Nigéria, para a Arábia, a República Dominicana, Jamaica. Nossa, se vendia aço brasileiro por tudo que é quanto é lado, basicamente vergalhões. Com a Coutinho Caro eu fiquei uns bons anos lá e eu fiz um nome dentro do mercado de barras, dentro do mercado de vergalhão. Aí quando a Philip Brothers era uma trading com sede em Nova York, quando a Philip Brothers, que era a maior trading company do mundo, ela trabalhava com aço, mas o produto principal dela era petróleo. Mas ela trabalhava com prata, ela trabalhava com minérios, ela trabalhava com ferro gusa, ela trabalhava com 106 metais e minérios, era uma potência mundial. E eles resolveram, a filial brasileira aqui resolveu entrar no mercado de exportação de aço. E o Brasil naquela época basicamente exportava vergalhão. Aí quem era o homem do vergalhão era eu, quer dizer, eu que mais atuava dentro dessa área com os alemães da Coutinho Caro. Aí eu fui para a Philip Brothers e aí foi realmente uma mudança na minha vida, porque a Philip Brothers era uma empresa absolutamente gigantesca no mundo. Era uma coisa muito, muito importante e a gente passou, e eu fazia nessa época não só o aço, o vergalhão, mas fiz outras commodities, estanho, fiz o diabo. Na fibra era tudo. E aí nasceu a Duferco, que foi uma empresa que nasceu aqui em São Paulo, na Cosipa, através do diretor comercial da Cosipa na época, que era o Edinaldo Pinto de Almeida, que era uma figura importantíssima no aço. E o Edinaldo fez com um italiano chamado Bruno Bolfo uma companhia para exportar aço da Cosipa. Aí já não era mais vergalhão, eram produtos planos, bobina quente, bobina a frio. E a Duferco nasceu dessa união entre com o Bruno Bolfo, que montou uma empresa aqui para exportar aço, e aí da Cosipa, basicamente, aí se exportou aço brasileiro, bobina quente, bobina frio, basicamente para o Japão. Começamos a vender para os Estados Unidos. Eu era o trader responsável pela Cosipa e pelo Japão. Aí nós vendemos material da Cosipa para o mundo todo. Dentro do Ferco, o Brasil, na época, era um exportador importante de aço e se exportava aço brasileiro para a Europa. Mandava-se aço brasileiro para o mercado americano, para a Califórnia, para os lagos, se mandava aço brasileiro para o Japão, e aí começou a aparecer um bicho novo chamado China, que começava a fazer as importações de aço. Nessa época, a siderurgia brasileira tinha um horizonte. Passar de 8, 10 milhões de toneladas ano instaladas para 25, o que se achava uma loucura, algo que não ia se conseguir nunca. Estamos falando dos anos fins de 70. Hoje nós temos perto de 50, 60, e a China, aquela que não existia
Hoje tem 850 milhões de capacidade instalada. Ou seja, eu fui o primeiro trader que embarcou produto plano brasileiro, 2.000 toneladas de chapa fina frio para a China. Foi o primeiro, da Uzi Minas. Foi o primeiro lote de produto plano brasileiro exportado para a China. Durante anos a gente passou a receber as visitas de chineses que nunca eram comitiva de menos do que 11 chineses, ninguém falava uma palavra de inglês, tinha um só, o chefe da delegação era do partido, o partido era o presidente da China, o chefe do partido era o Mao Tse-tung. E a gente levava os chineses aqui na Cozipa, na Uzi Minas, na Gerdau, em tudo que é contelado para introduzir o produto brasileiro na China. Chegou uma determinada hora que a União Soviética não existia mais e aí houve uma mudança, tá certo? O Brasil, que era competitivo na exportação de produtos planos, simplesmente perdeu a competitividade completamente porque a Rússia, egressa da União, da URSS, vendia aço com a qualidade do aço brasileiro por qualquer preço. E a Duferco se esqueceu do Brasil e se focou completamente no leste europeu, na Polônia, na Hungria, na Tchecoslováquia, na época ainda era Tchecoslováquia, e na Rússia, que aí era a Rússia. Então a Duferco passou a esquecer mais do Brasil e eu fui, como é que chama, nos estertores dessa competitividade brasileira de exportação, porque a Duferco já não comprava mais aço do Brasil, porque tinha a qualquer preço, um preço muito mais barato, qualidade semelhante da Rússia, da Polônia, da Hungria, do leste europeu todo. Aí eu, em 1993, então, para salvar as exportações brasileiras, fui convidado a trabalhar na Duferco lá em Lugano para ver se salvava a exportação brasileira para o grupo. A Duferco, na época, era certamente uma das empresas mais importantes de trading, de steel trading no mundo todo. Eu fiquei em Lugano tentando salvar as exportações brasileiras, mas era algo totalmente inviável. Não tinha como competir com a Rússia, não tinha como competir com a Polônia, não tinha como competir com a República Tcheca. O aço plano brasileiro perdeu a competitividade completamente, tá certo? As exportações brasileiras se fixaram do que são até hoje, basicamente e exclusivamente placas, tá certo? Pela nossa facilidade de ter o minério de ferro com uma concentração de ferro absurda, tá certo? Então nós dominamos o mercado de minério de ferro e exportamos alguma placa, enquanto que os chineses deixarem, tá certo? Porque quando eu entrei no mercado de aço do Brasil, a capacidade instalada não chegava a 10 milhões. Hoje nós estamos perto de 60 e a China, que naquela época era zero, está com 800, 900 milhões de toneladas e dominam um mercado completamente, não tem mais espaço. Quer dizer, mesmo as exportações brasileiras de placa, se você for
olhar adiante com o problema de controles ambientais, de dificuldades ambientais, tal. Quem vai instalar um alto-forno hoje em Cubatão? Uma região ali, é uma cidade que hoje tem 150, 200 mil habitantes, um alto-forno com que tecnologia de controle ambiental, de emissão de gases, etc. E aço é escala. Se você não produzir muito e em escala, você não tem como competir. E o Brasil, eu acho que perdeu o bonde completamente. Aliás, eu diria que o mundo, o aço é uma coisa da China, então países como a Rússia, o Brasil, a Índia e a Austrália, que temos minério, vamos ser fornecedores de minério para a China, vamos produzir alguma placa, tá certo? Mas hoje, se você vai numa usina siderúrgica na China, ela não tem mais nada a ver com a tecnologia que a gente vê na Usiminas, na Cosipa e na CSN. O mundo é outro. Então, para o Brasil, sobra a produção de produtos não planos a partir de fornos elétricos baseado em sucata. Mas sucata de onde? Vamos ter que começar a importar a sucata, porque a participação da indústria na economia brasileira caiu de 40% para hoje 10, 12, 15%, ou seja, nem sucata a gente gera mais em quantidade suficiente para ser um player internacional de produtos não planos a partir de fornos elétricos. Eu acho que o Brasil, no aço, quer dizer, vai ter que produzir minério cada vez mais, tá certo? Eu acho, aí é uma visão de futuro, que mais lá na frente a China vai dizer, peraí, como é que chama? É melhor eu produzir a placa lá, porque aqui vai poluir muito, é melhor produzir a placa lá. E eu quero ver aonde que o Brasil vai produzir placa, aonde vai instalar alto-forno com os controles ambientais que nós temos hoje. E o nosso minério de ferro hoje não é mais em Minas, é em Carajás. Carajás é floresta amazônica legal. Vai construir alto-forno lá? Vão deixar? Ou seja, um dos itens do meu roteiro aqui é como vai ser a siderurgia em 2050. É uma pergunta que eu não sei responder. Minério de ferro? Sim. Vamos continuar produzindo cada vez mais minério de ferro e exportando para a China. Nosso minério de ferro é muito bom. É líder, mas produzir placa aqui no Brasil, com que tecnologia, com que controle ambiental? Não vejo. Ou seja, o aço em 2050, uma das perguntas do meu roteiro, não sei. Tecnicamente, não sei.
Nesses últimos anos, desde que eu voltei do Ferco lá em Lugano, voltei para o Brasil, tentei algumas coisas, mas aço é pior do que cocaína. Você não larga o aço de jeito nenhum. O aço chega e entra no seu DNA e não abandona mais. Então, se você me pergunta, o que você faz hoje? Eu faço trading de aço. Ou seja, como eu conheço, né, em função da minha vida, de ter sido durante mais de uma década vendedor de aço brasileiro pelo mundo, com a pastinha vendendo aço, bobina quente, bobina frio do Japão. Eu vendi bobina frio para a China e para a Coreia. Vendi para o Japão. Ou seja, o futuro do steel trading, que é quem tiver relacionamento pelo mundo, tá certo? Principalmente na China, conhecer as tradings chinesas, porque as tradings chinesas cada vez mais dominam tudo. As tradings europeias estão em extinção, estão diminuindo o controle do mercado que elas já tiveram. O que elas fazem hoje? Elas compram das trading chinesas para vender na América Latina, para vender na Europa, para vender aonde? Tá certo? E então as tradings europeias estão desaparecendo. O futuro vai ser as tradings chinesas aparecendo por aqui para vender diretamente, tá certo? Então, pessoas ancestrais do mercado do steel trading, como esse que vos fala, tá certo? Nada mais serão no futuro do que representantes ou introdutores de tradings da China aqui no Brasil, na América Latina. Eles estão começando a abrir escritório aqui e acolá. Mas os chineses ainda têm uma dificuldade muito grande de assimilar os hábitos ocidentais. Culinária, como é que chama? Viver fora da China, viver numa cultura... Eles estão indo muito rápido. Eles estão indo muito rápido. Ou seja, eu tenho 2 netos. A minha neta mais velha está aprendendo mandarim, porque meu filho, que está no mercado financeiro, muito bem sucedido, thanks God, ele já percebeu, quer dizer, ele tem, os negócios dele são muito grandes com a China, na parte de finanças, e os investidores, etc., como é que chama? Então, ele, meu filho, tem aula de mandarim. E ele pôs a filha dele de 12 anos para aprender mandarim. Gente, eles chegaram. Não adianta achar que não chegaram. No século XV, os portugueses descobriram o mundo porque eles tinham a tecnologia das caravelas e das naus e sabiam ler o céu. No século XVI eram os espanhóis. No século XVII eram os ingleses e os franceses e os holandeses. No século XVIII era a Inglaterra. O sol nunca se punha no Império Britânico. Os ingleses dominavam, no século XIX, dominavam o mundo. Ou seja, e por que a gente fala inglês hoje? Todo mundo fala, por causa disso. Agora eu vou dar uma notícia ruim para vocês. Aprendam mandarim. Ponham seus filhos a aprender mandarim. O século XXI, gostemos ou não,
é um século da China. Eles estão em Marte. Hoje eles estão em Marte. Ou seja, o mundo ocidental, desde o fim do Império de Roma, nos anos 300, de 300 a 21, 2021, foram dominados por potências ocidentais, portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses. Este próximo século vai ser um século da China. Aprendam mandarim. Aprendam mandarim. Porque eles vieram para ficar. E outra, não esqueça uma coisa. A Europa, o Império de Roma, a Grécia, começou 500 anos antes de Cristo. Só que 500 anos antes de Cristo, o Império do Meio, o Império da China, já era gigantesco. Quer dizer, a gente aqui no Ocidente acha que o mundo somos nós. Não. Antes dos gregos, dos judeus, dos assírios, dos egípcios, já existia a China. E a China já era gigantesca. Ou seja, eles voltaram. Não é que eles estão chegando, eles voltaram. O Brasil importou muito aço da China durante um bom período, nos últimos anos. Chegou em 2014, houve uma crise financeira no Brasil, com impeachment, etc. E o Brasil perdeu totalmente, eu falo Brasil, as empresas brasileiras perderam totalmente o crédito, porque entraram em default vários milhões de dólares. A Sinosure, que é uma insurance credit company da China, que financiava as exportações chinesas para o Brasil e financiava aço, financiava vidros planos, financiava linha amarela, financiava máquinas e equipamentos. A Sinosure financiava tudo. Chegou em 2013, 2014, o Brasil deu um default, eu não sei quantos milhões de dólares foram. A minha trading, ou seja, a minha empresa de representação que vendia produtos da China aqui, que vendia basicamente aço, só a minha empresa, a Fairtrade, se viu às voltas com um default de 12 milhões de dólares. Ou seja, a China, a Sinosure, que era um Credit Insurance Company da China, parou de financiar completamente. Zero. Hoje, nós estamos em 2021, a Sinosure continua a não financiar os importadores brasileiros em absolutamente nada. Ou seja, a retomada das importações de aço brasileiro, agora que neste ano 2021, que espera-se que o PIB brasileiro chegue por 5%, que nada mais é do que um efeito mola comparado com o ano passado da pandemia, onde nós caímos 4,1%. Se este ano a gente subir 5%, é o que se chama efeito mola. Então, se acontecer isso, a China, que é o grande parceiro, que é o grande supridor internacional de aço,
vai ter que vender aço como já está vendendo hoje. Eu estou vendendo material da China aqui hoje, mas as condições de crédito que o Brasil tinha, os importadores brasileiros tinham antes de 2014, esquece. Os chineses não têm linha de crédito para o Brasil e o papel que as tradings europeias vão ter nesta retomada das importações brasileiras vai ser de fornecer algum tipo de crédito, porque os chineses não vão fornecer, porque já tiveram uma experiência negra com o Brasil em 2014. Ou seja, a retomada das importações brasileiras neste ano de 2021 e nos próximos, que vai encontrar uma economia industrial já bem menor do que jamais foi em termos percentuais ao nosso PIB, tá certo? Vai ter que ser com importação de aço da China com créditos europeus e vai se levar algum aço importado, ou vai se trazer da China algum aço importado nestas condições, tá certo? É um efeito mola, ou seja, o ano passado a gente caiu 4,1, esse ano talvez a gente cresça 5, um pouco mais do que 5, e os próximos anos? O futuro do Brasil em aço é marginal. Mas não é o Brasil, porque o Brasil fez besteira. Não, o mercado de aço é marginal para o mundo todo, menos na China, porque eles simplesmente tomaram conta e já estão em Marte. Eu sei que, como é que chama, muitos aqui no mundo ocidental, como é que chama, tem um problema a lidar com esse fato, que o século XXI vai ser um século da China. Gente, sejam resignados, vai ser. Eu tenho 74, a minha neta está aprendendo mandarim. Ponham seus netos a aprender mandarim. 2050, 2060, 2070, inglês vai ser como o francês de hoje. Parlez-vous français? Eu entendo algum francês porque aprendi francês no século passado. Mas não tem criança no mundo hoje aprendendo francês, a não ser na França e nas ex-colônias francesas, cada vez menos. Esse século vai ser do mandarim.